Sejam muito bem-vindos ao Glossário Papo de Inter, uma série de pequenos episódios em que a gente vai te explicar direitinho alguns termos, siglas e instituições da geopolítica internacional. Assim você não vai ficar mais perdido quando aparecerem aquele bando de siglas no noticiário por aí. Lembrando que o glossário é um conteúdo exclusivo para os nossos apoiadores da Aurelo. Então fica de olho lá na nossa página que a gente vai subir vários conteúdos interessantes para os nossos seguidores e apoiadores. Mas vamos ao que interessa, o assunto de hoje. Hoje a gente vai te explicar o que é a ONU. Sim, a ONU, ou o N, ou como for que você vê nos jornais e nunca entendeu direito o que é. Bora começar te explicando de fato o que é a ONU. Segundo eles mesmos, a ONU é um lugar onde, abre aspas, os países podem se reunir, discutir problemas em comum e encontrar soluções, fecha aspas. Em outras palavras, a ONU é uma entidade internacional com sede em Nova York. 193 países fazem parte desse grupo e se reúnem uma vez por ano para discutir questões que afetam os países membros como um todo. Por exemplo, na Assembleia Geral que rolou em 2021, o tema principal foi a Covid e a recuperação dos países diante da pandemia. Esses encontros costumam acontecer mais para o final do ano, lá em setembro, e chamam bastante atenção de toda a mídia ao redor do mundo. A ONU foi criada em 1945, justamente no final da Segunda Guerra Mundial, para promover, entre muitas outras coisas, a paz. Porque se você não se lembra, o começo do século XX foi marcado por 2 guerras mundiais, revoluções e guerras civis, principalmente no continente europeu. E muito importante, a ONU tem 2 pilares que são fundamentais para gerar essa paz mundial, digamos assim. Temos o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU. Basicamente, a Assembleia Geral é a reunião dos países membros que discutem temas importantes para o mundo, como falamos lá no começo sobre a Covid. Já o Conselho de Segurança é formado por 5 países permanentes: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, e por 10 países rotativos, que mudam a cada 2 anos. O Brasil, agora em 2022, é um membro rotativo. Normalmente, essa galera se reúne para falar sobre questões de segurança, como guerras e conflitos armados, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia. Um detalhe importante: os 5 países que são membros permanentes têm poder de veto nas decisões tomadas. Ou seja, rola sempre um impasse porque Estados Unidos e China estão sempre, ou quase sempre, em lados opostos à discussão. Isso sem falar da Rússia nesse momento. E assim, gente, a ONU é uma organização gigantesca e tem várias ramificações, agências, órgãos, enfim, uma galera tá ligada a eles. Não vamos elencar aqui todo mundo, mas para você ter uma noção, a ONU tem o Conselho de Direitos Humanos, o Comitê Econômico Social e a tão conhecida Corte Internacional de Justiça ou o Tribunal de Haia. Mas a gente também não pode esquecer que a OMS, tão falada na pandemia, também está ligada à ONU, assim como a Unicef e a FAO, a Organização para a Agricultura e Alimentação. Ou seja, como a gente disse, uma galera tá ligada à ONU. E aí vamos para uma pergunta polêmica. Por que a ONU resolve tudo, mas também não resolve nada? Como a gente falou lá no começo, a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, justamente para impedir que a Terceira Guerra acontecesse no mundo. 2 já foram suficientes para causar aquele estrago, não é mesmo? Nos anos seguintes, a gente teve a famosa Guerra Fria, que foi mais uma guerra de ideologia do que de fato uma guerra física. Claro que a gente teve o embate do Vietnã, por exemplo, mas a gente não viu uma guerra mundial nunca mais na história da humanidade. E muito disso se dá pela ONU e pelas organizações mundiais e tratados. Hoje, muita coisa é resolvida na base da diplomacia e é basicamente o que a ONU tá aí fazendo. Ela reúne uma galera e fala: gente, bora conversar e resolver isso. Mas é claro que nem sempre dá certo. E é aí que entra a parte de não resolver. O Conselho de Segurança da ONU não impediu, por exemplo, que a Rússia invadisse a Ucrânia. E aí que entra a parte mais importante. A ONU tem o poder de levantar discussões, mas não tem o poder de impedir, vetar ou proibir nada. E esse foi o Glossário do Papo de Inter, te ajudando a entender o que rola no mundo, sempre de uma forma leve e descomplicada. Se você gostou desse pequeno episódio, não esquece de apoiar a gente pela Aurelo. Vai ser lá que você vai ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Para isso, é só buscar o Papo de Inter na Aurelo pelo computador e escolher o melhor plano de assinatura para você. E lógico, não esquece de ouvir os nossos episódios quinzenais que ficam disponíveis em todas as plataformas de áudio. Até a próxima!